Meu nome é Humberto Cordani, eu sou geólogo, eu me formei na primeira turma de geologia no Brasil. Formei em 1960, que é a idade em que começou Brasília. Não havia geologia na minha época, me formei na primeira turma. E geologia é uma profissão espetacular. A meu ver, a geologia é a melhor coisa que a gente pode ter. Para a vida inteira, a gente tem contatos com a natureza. A geologia estuda minerais, rochas, fósseis. A gente anda por todo canto e a gente olha a natureza de uma maneira diferente. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê com outros olhos, porque a gente conhece como se formam os relevos, como se formam determinadas rochas, quais são os processos que atuam na superfície da Terra, e isso é uma delícia em qualquer lugar que a gente vai. Eu nasci na Itália, com 11 anos eu vim para o Brasil, meu pai era engenheiro, a minha ideia de trabalho futuro, a minha ideia de profissão era ligada com a engenharia. Eu gostava muito de química e de outras coisas, engenheiro químico era o que eu queria. E na época em que eu terminei o científico, eu tive alguns professores que indicaram essa possibilidade. Na época, o Brasil tinha uma campanha de formação de geólogos. E o curso de geologia foi implantado em 4 lugares ao mesmo tempo. Estou falando de 1957. Campanha de formação de geólogos, CAGE. Eu não tinha ideia do que era geologia. Não sabia do que se tratava, sabia que se tratava assim de estudos a respeito da Terra como um todo, mas não tinha obviamente os detalhes. Mineralogia, paleontologia, geologia de todos os tipos, geologia sedimentar, geologia estrutural, tudo isso entrou na minha vida entre 57 e 60 e nunca mais saiu. Ou seja, foi uma oportunidade. Foi uma coisa muito boa, uma coisa absolutamente imprevista, e são essas coisas que acontecem, não é? Os filósofos dizem que eu sou eu em minhas circunstâncias, e as circunstâncias me levaram para a geologia. Eu tenho um emprego único. Eu me formei pela Universidade de São Paulo. Na época, então em 61, o professor, na época catedrático de geologia, me convidou para acompanhá-lo e eu comecei como instrutor. Comecei a fazer ciência, comecei a estudar minerais e rochas. Depois de um certo tempo, o professor catedrático me convidou para fazer uma especialização. Onde é que eu fui parar? Fui parar na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí eu aprendi uma metodologia absolutamente nova e que na época não era muito conhecida. Datação de minerais, datação de rochas. Isso utiliza princípios da radioatividade. São certos elementos radioativos que se transformam em elementos radiogênicos, formados por radioatividade. E a relação entre os radioativos pai e os radiogênicos filhos permite investigar o tempo em que aquele material foi formado e a idade desse material. A idade de minerais e rochas fornece uma ferramenta fantástica para o estudo da geologia. Fiz toda a minha carreira na Universidade de São Paulo, doutorado, livre docência, concurso de professor titular. No momento eu sou professor emérito, aposentado da Universidade de São Paulo pela compulsória. Quando eu fiz 70 anos eu tive que deixar a parte oficial da geologia, mas a Universidade de São Paulo permite a nós, professores aposentados, enfim, professores que têm uma carreira, que têm pesquisas, que têm orientados de mestrado, doutorado, etc., que a gente possa continuar, imagino eu, durante a vida inteira. Então, geologia é a minha paixão, né? Datação de rochas é o meu campo. Eu trabalho, então, com a parte de evolução, de história geológica de certas regiões,
E no meu caso, a minha região é a América do Sul. Eu tenho datado rochas de tudo quanto é jeito. Eu tenho um grupo de geocronologia fantástico na Universidade de São Paulo. Muitas das pessoas que atualmente estão trabalhando lá estão dirigindo o Centro de Pesquisas Geocronológicas. Então essas pessoas são também pessoas extremamente dedicadas e o grupo é um grupo de fronteira. É um dos melhores grupos de geocronologia que eu conheço no mundo. Nós temos uma capacidade analítica fantástica, nós temos instrumentos de grande sensibilidade, de grande precisão, e com isso a gente pode determinar a idade de muitas rochas do continente sul-americano e mostrar a evolução desse continente, a evolução geológica desse continente no tempo geológico. A Terra começou há 4.600 milhões de anos atrás. E através do estudo das rochas desse continente, nós podemos dizer de que forma elas apareceram, de que forma elas se juntaram e de que forma elas formam atualmente a América do Sul. Eu acho que uma pesquisa interessante que a gente tem feito e a gente tem continuado a trabalhar nesse tipo de tópico é a deriva dos continentes. Nós somos os primeiros na América do Sul a datar determinadas rochas, no caso do Nordeste brasileiro, e comparar com a idade das rochas africanas, mostrando então que esses dois continentes estiveram ligados antes da abertura do Oceano Atlântico. E este fato, juntando Brasil e África, permitiu a realização de vários trabalhos e que, de certa forma, convenceram todos os geofísicos e geólogos do mundo inteiro de que a deriva continental era um fato. E na época não existia tectônica de placas em geologia. E a deriva continental é uma parte importante dentro da teoria de tectônica de placas. E nós temos muito orgulho de ter contribuído com esta possibilidade e temos contribuído justamente com a tectônica de placas, que no fundo é o motor que diz como é que funciona o nosso planeta.